bem-vindos ao terceiro tópico de técnica dietética. Sem muita enrolação, vamos dar início ao assunto, porque essa unidade, ela é um pouquinho grande, minha gente, então vamos lá. Esse tópico, ele vai falar sobre vitaminas e minerais. E aí, quais os alimentos que são extremamente ricos em vitaminas e minerais? O grupo das frutas, verduras e legumes. Esses grupos, eles vão ser encontrados ali no segundo nível da pirâmide alimentar. O Guia Alimentar de 2008, ele recomendava que fosse feito o consumo de 3 porções de verduras e legumes e 3 porções de fruta, sendo a recomendação mínima de 400 gramas por dia. Em relação ao grupo das frutas, elas apresentam alto valor nutritivo, sendo fonte de vitaminas e minerais. Frutas maduras, elas apresentam maior concentração de vitamina C, são fonte de carboidratos simples, como por exemplo a glicose, frutose, sacarose, fonte também de carboidratos complexos como amido, celulose, pectina. Geralmente, elas apresentam baixa concentração de proteínas e lipídios, exceto aquelas frutas, né, que são fonte de algum desses nutrientes, como é o caso do abacate, que é extremamente rico em gordura. Temos aqui a classificação das frutas e alguns exemplos. Frutas com caroço, vamos ter ali como exemplo abacate, ameixa, acerola, pêssego. Frutas duras, a maçã, a pera. Frutas moles, amora, framboesa, morango, uva, mirtilo. Frutas cítricas, laranja, limão e mexerica, ou tangerina, né? Frutas tropicais, vamos ter o abacaxi, a banana, carambola, goiaba, lixia, manga, maracujá, melão, mamão, melancia. E, gente, essas tabelas que eu vou trazer aqui são extremamente importantes porque elas caem em prova. Então, assim, não é decorar a tabela, é realmente conhecer. As frutas que são produzidas em um sistema agroecológico, elas costumam ser mais saborosas, além de proteger a população contra doenças causadas ali pelo excesso de agrotóxico e sementes transgênicas. Frutas adquiridas em sua sazonalidade, ou seja, no período de safra, elas costumam ser mais saborosas e mais nutritivas. E aqui eu trago um exemplo, certo? De acordo ali com a época do ano, algumas frutas elas vão se encaixar aqui nessa descrição de serem mais saborosas e nutritivas, justamente pelo fato de estarem no período de safra. Com relação aos cuidados durante ali o recebimento das frutas, quando essas frutas elas vêm em embalagens, é interessante observarmos a data de validade, a isenção, ou seja, se ela não apresenta nenhum corpo estranho ou mofo, quando compradas e higienizadas. Quando frescas, devemos observar textura e coloração, se são característicos daquele alimento, e elas devem ser livres de insetos e larvas. Com relação ao armazenamento das frutas, se esse armazenamento for feito sob refrigeração, ou seja, quando refrigeradas, a temperatura ali deve ser em torno de 0 a 10 graus Celsius. Quando congeladas, a temperatura ela deve estar ali variando entre menos 12 e menos 18 graus Celsius. No caso do congelamento, recomenda-se que seja feito o branqueamento das frutas, visando ali inativar enzimas e conservar as características sensoriais dos alimentos, como a cor e a textura. A técnica de branqueamento, ela é uma técnica que visa conservar os alimentos, podendo ser ali empregada em frutas, verduras e legumes. Essa técnica, ela possibilita manter as características sensoriais, textura, sabor, cor, por mais tempo. O passo a passo dessa técnica é o seguinte: primeiro, coloca-se o alimento ali em imersão na água quente, ou no vapor de água quente, e esse alimento ele fica de 1 a 10 minutos. Vai depender muito do alimento. Após esse processo, o alimento ele é retirado e colocado imediatamente em água gelada. O segundo passo, ele visa parar o cozimento do alimento. O terceiro passo é armazenar em embalagens aderentes. Para evitar a formação de cristal de gelo, torna-se necessário o congelamento rápido. Com relação às formas de consumo, elas podem ser consumidas de várias formas, como frutas secas ou desidratadas, na forma de geleias, sucos, caldas, purê, fruta assada, compota de fruta, entre outros exemplos. Para fruta assada, temos aí como exemplo a maçã, a pera e a banana. Ela pode ou não ser adicionado açúcar e elas são levadas ao forno. Compotas de frutas são as frutas descascadas e cortadas, colocadas em um recipiente. Dentro desse recipiente é acrescentado 30% de açúcar com água e eles são deixados ali por tempo necessário para abrandar, ou seja, para amolecer a fruta, sem deixar que ocorra a desintegração. E já no caso das geleias de frutas, elas são indicadas para frutas ricas em pectina, como a uva, o morango, o figo, frutas vermelhas, laranja. E aí, nesse caso, se a fruta que você escolheu para fazer a geleia, ela não possuir acidez, é indicado que acrescentemos ali algumas gotas de limão. Podem ser usadas na elaboração de receitas, como, por exemplo, a farofa de banana da terra. Durante a elaboração das receitas, as frutas elas costumam perder alguns nutrientes, principalmente frutas que são revestidas por cascas. As cascas elas visam evitar a oxidação do alimento. Então, se o alimento ele foi descascado e ficou muito tempo ali exposto, pode sim ocorrer a perda de nutriente por oxidação. Algumas frutas elas possuem enzimas proteolíticas, como, por exemplo, o mamão, que possui a papaína, o abacaxi, que possui a bromelina, e o fígado, que possui a ficina. Essas frutas, elas podem ser utilizadas em técnica de amaciamento de carne, substituindo ali os amaciantes artificiais. As frutas, elas são ricas em açúcares solúveis. Quando expostas ali a altas temperaturas, elas, como vimos, podem perder ali nutrientes. Por essa razão, que as frutas, elas sejam consumidas de forma in natura. Frutas cruas, elas devem ser higienizadas antes do seu consumo. E segundo o manual ABERC, Associação Brasileira de Empresas de Refeições Coletivas, responsável ali por disponibilizar informações a respeito de procedimentos e práticas de elaboração e serviços de refeição para a coletividade, esse processo de higienização deve ser feito da seguinte forma: selecionar e descartar as partes impróprias para consumo, lavar as verduras folha a folha e os legumes e as frutas um a um em água corrente, garantindo ali a limpeza e a retirada de matéria orgânica que pode ficar ali no alimento. Preparar o local e a caixa própria para o armazenamento do alimento,
fazendo ali a desinfecção. Diluir 5 ml de solução clorada para cada 1 litro de água, ou de acordo ali com a informação do produto que está sendo utilizado para desinfecção. Colocar os vegetais e as frutas imersas na solução diluída por 10 minutos. Não é interessante ultrapassar os 10 minutos da imersão. E para as frutas que ficam boiando, é interessante colocarmos ali algo para evitar que elas boiem, garantindo que a higienização do alimento ela seja completa. Retire as frutas e vegetais do líquido e enxague na sequência, para retirar ali o excesso de produto que pode ficar no alimento. Após a cloração, recomenda-se o uso de luvas. O uso de luvas aqui, ele visa evitar uma contaminação do alimento. Existem algumas particularidades no processo de higienização de alguns legumes, como hortifrutos que serão cozidos, eles não necessitam ser higienizados em solução clorada, exceto o brócolis, a couve-flor, couve-manteiga ou mineira e temperos verdes. O repolho, ele deve ser lavado e higienizado em solução clorada. Vamos agora passar para as hortaliças. As hortaliças, elas são plantas ou partes de plantas. As verduras, elas são partes folhosas, e aí temos também, além das folhas, flores, botões e hastes. Já os legumes, elas são a parte comestível do fruto, da semente, ou partes cujo desenvolvimento ele se dá de forma subterrânea, como é o caso das raízes e tubérculos. São fontes de vitaminas, vitaminas de complexo B e vitamina A, minerais como ferro, cálcio, potássio, magnésio e fibras. Apresentam alguns fatores antinutricionais, como o ácido oxálico e o ácido fítico, encontrado em alimentos como a cenoura, a couve-flor, o espinafre, o aipo, a cebola. Esses fatores antinutricionais, eles dificultam a absorção de alguns nutrientes, como é o caso do cálcio e do ferro. Na presença dos fatores antinutricionais, os nutrientes, eles costumam interagir, ficando ali indisponível para absorção. Outros fatores antinutricionais são as saponinas. Elas são encontradas em alimentos como aspargo, açafrão, espinafre e são responsáveis por conferir àquele alimento um gosto amargo. Existem técnicas que são utilizadas para reduzir ou até eliminar esses fatores antinutricionais, como é o caso de escalpelar os alimentos e deixá-los de molho. É interessante que o seu consumo ele seja de acordo com o período da safra, pois além de adquiri-los em menor preço, o valor nutricional desses alimentos eles costumam ser maior. Durante o recebimento, torna-se necessário observar a data de validade dos alimentos, caso eles venham em embalagens. Se esses alimentos eles são isentos de corpos estranhos e mofo após cortado e higienizado. Quanto frescos, devemos observar a textura e coloração desses alimentos. Eles devem ser livres de larvas e insetos. Já no armazenamento, se esse armazenamento ele for sob refrigeração, devemos observar se a temperatura ela vai variar entre 0 e 10 graus Celsius, que é a temperatura ideal. E no caso de congelamento, a temperatura ela varia de menos 12 a menos 18 graus Celsius. E assim como nas frutas, esses alimentos também recomenda-se ali para o congelamento, que antes do congelamento seja feito o branqueamento. Algumas formas de consumo desses alimentos, elas podem ser consumidas de forma crua, em saladas, refogadas, cozidas, consumidas sozinhas ou acompanhadas, purê, soufflé, sopa, sucos. Tanto as verduras quanto os legumes, eles são fontes de pigmentos, como o caso da clorofila, responsável pelo pigmento verde escuro, betalaína, responsável pela cor avermelhada, flavonoides, pela cor vermelho arroxeado, e flavonas, responsável pela cor branco amarelado. Esses pigmentos, eles costumam ali trazer inúmeros benefícios para a saúde, como, por exemplo, a prevenção de alguns tipos de câncer. Tanto as verduras quanto os legumes, eles apresentam um alto fator de correção. E quando consumidas cruas, devem ser higienizadas de forma adequada, conforme ali o manual da ABERC. Para o seu preparo, pode-se utilizar a cocção por calor úmido. E aí utilizamos esse método em hortaliças como o chuchu e a cenoura. Usa-se ali fogo brando. Podemos usar também em folhas verdes e batatas, cocção por ebulição. Cocção por pressão para hortaliças mais duras, como é o caso da beterraba. Cocção a vapor para cozinhar volumes maiores e por menor tempo, como no caso de folhas e abóboras. Podemos também usar a cocção por calor seco. E aí, nesse método, podemos usar tanto assar quanto fritar. São métodos utilizados ali em preparações que levam as hortaliças inteiras, como o caso da batata, da abóbora, ou na elaboração de receitas, como é o caso do soufflé. Então é isso, gente. Finalizamos aqui o terceiro tópico. Então, nos vemos ali no próximo vídeo, que é o quarto tópico da disciplina.